Boa noite, irmãos. Saúdo a todos com a graça e paz do nosso Senhor. Para aqueles que não nos conhecem ainda, meu nome é Mateus, essa é minha esposa Giovana. Nós estamos ali no norte do Paraná, em Marilândia do Sul, cursando o curso de bacharel em teologia no seminário Instituto Bíblico Maranata. E findamos o nosso primeiro ano. Agora, depois das férias, iremos começar o nosso segundo ano, com a graça de Deus. Pedimos que os irmãos estejam orando por nós. Peço que os irmãos, então, estejam abrindo aí suas Bíblias na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12. Eu vou tentar ser bem breve aqui, que o nosso tempo é curto. Tá bom, obrigado. Tá bom, obrigado. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12. Todos acharam? Nós faremos a leitura do verso 1 e verso 2. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, verso 1 e 2, diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Pai, nós estamos na Tua presença, nós Te louvamos porque nós temos a oportunidade de estarmos aqui na Tua casa, ó Pai, para louvar e adorar o Teu nome e também sermos edificados, ó Deus, pela Tua palavra. Pedimos que nessa noite o Senhor abra nossas mentes, abra nossos corações, para que sejamos transformados por ela, Pai, que sejamos conformados à imagem do Teu Filho e que não saiamos daqui da mesma maneira que entramos, ó Deus. Muito obrigado por tudo, dai-me sabedoria na hora de expor a Tua palavra e que o Teu Espírito Santo esteja guiando todas as palavras que saírem da minha boca. É no nome de Jesus que eu oro agradecido. Amém. Irmãos, antes de começar, eu quero apenas dar um panorama aqui do livro de Romanos para explicar o contexto do capítulo 12. Primeiramente, a carta de Paulo aos Romanos é a carta mais doutrinária da Bíblia. É a carta que mais carrega conteúdo teológico e é uma das principais cartas do apóstolo Paulo. Foi escrita pelo próprio apóstolo Paulo, por intermédio de Tércio, que era seu secretário, né? E ele escreveu quando estava na Grécia, na região da Acaia, ao final da sua terceira viagem missionária. Isso é entre o ano 57 e 58 a.C., por volta de 10 anos antes do apóstolo Paulo ser decapitado em Roma. Então, a carta aos Romanos, ela não se trata de uma carta pastoral, mas de um tratado teológico. O que significa isso? Paulo não era pastor de Roma, Paulo não fundou a igreja de Roma, Paulo não conheceu a igreja de Roma. Então ele escreveu a carta aos Romanos com doutrinas para que aqueles irmãos realmente fossem confirmados nas doutrinas dos apóstolos, para que eles não se desviassem das doutrinas. Por isso a carta aos Romanos é um tratado teológico. Então, do capítulo 1 ao capítulo 11, Paulo vai tratar do que é o Evangelho segundo a sua perspectiva, segundo o seu ponto de vista. E do capítulo 12 ao capítulo 15, ele vai falar sobre a ética cristã, o modo cristão de viver. Então, nós vemos que ele passa da teoria, capítulo 1 ao 11, para a prática, do capítulo 12 ao 15. Então, chegamos no capítulo 12. No capítulo 12, ele vai abordar sobre os relacionamentos da vida cristã, como a transformação de vida deve afetar os relacionamentos de um cristão. E dentro desses relacionamentos, do verso 1 ao verso 2, ele vai falar do relacionamento do cristão com Deus. Verso 3 a 8, ele vai falar do relacionamento do cristão consigo mesmo.
do 9 ao 16, do relacionamento do cristão com o próximo, e do 17 ao 21, ele vai falar do relacionamento do cristão com o seu inimigo. Sendo assim, chegamos aqui na nossa passagem. Paulo começa com a parte mais importante das nossas vidas, que é o nosso relacionamento com Deus. Verso 1 e 2, como nós já lemos. E nestes dois versos, é importante nós analisarmos que, dentro desse relacionamento com Deus, Deus exige duas coisas de nós. Uma encontrada no verso 1, a outra encontrada no verso 2. A primeira, a consagração dos nossos corpos. A segunda, a transformação de nossas mentes. Então, o que Deus exige do homem, o que Deus exige do cristão, primeiramente é a consagração dos seus corpos, das suas vidas, e segundo, a transformação da sua mente. Então, falando sobre o nosso primeiro ponto, a consagração. No capítulo 1 e 2, ele vai falar sobre o sacrifício que Cristo fez por nós. E agora, no capítulo 12, ele vai apontar para o sacrifício que nós devemos fazer a Deus. Paulo roga a estes irmãos em um tom de autoridade. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus. E essa autoridade de Paulo veio por causa do seu apostolado. Ele, no começo do capítulo, ele mesmo se apresenta como apóstolo. E como apóstolo, ele roga baseado na sua autoridade. Ele pede àqueles irmãos baseado na sua autoridade. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus. Ou seja, tendo em vista aquilo que Deus fez por cada um de nós. Tendo em vista as misericórdias de Deus que operam na vida de cada um de nós. E o que Deus fez? Ele morreu na cruz. Primeiro, ele se esvaziou de toda a sua glória. Ele desceu nessa terra, habitou como homem entre pecadores, homem humilde. Ele passou por aflições, ele foi escarnecido, ele apanhou, ele foi crucificado, ele derramou o seu sangue, morreu naquela cruz, mas ele foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, ascendeu aos céus e agora está à destra do Pai, advogando por nós. E foi isso que Deus fez. E agora o que nós devemos fazer por Ele? Agora nós devemos nos consagrar a Ele. Porque o sacrifício dele, Ele já fez por nós. O nosso sacrifício a Deus não vai compensar aquilo que Ele fez na cruz. Mas é uma forma de gratidão, olhando para aquilo que Ele fez na cruz. Então Paulo fala que nós devemos nos apresentar. Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E esse apresentar, essa palavra significa apresentar de uma vez por todas. Assim como os noivos no altar, ali eles se apresentam um ao outro e se entregam um ao outro de uma vez por todas, assim nós devemos fazer também quando apresentamos o nosso corpo a Deus, quando nós consagramos o nosso corpo ao Senhor. É de uma vez por todas. Não tem como voltar atrás. E como deve ser este sacrifício que nós apresentamos a Deus, que nós entregamos a Ele? Primeiramente, o sacrifício, com base no verso 1, ele deve ser vivo. Em contraste com o Antigo Testamento, o povo de Israel, quando havia necessidade de perdoar os pecados do povo, era imolado um cordeiro, e ele era oferecido a Deus no altar, sem vida. Agora Deus, depois do sacrifício perfeito que foi Cristo Jesus, do cordeiro imaculado, do cordeiro perfeito, agora Ele não quer mais animais mortos, mas Ele quer vidas consagradas. Ele quer corpos em que haja vida, e vida pronta para
exercer o papel na sua obra. Vidas que estejam prontas para trabalhar na sua obra. Vidas que sejam entregues a Ele. E além desse sacrifício ser vivo, ele também deve ser santo. Do mesmo modo que os cordeiros no Antigo Testamento, eles eram imaculados, sem mancha, sem defeito algum. O nosso sacrifício a Deus, ele deve ser sem pecado. Ele deve ser separado, pegando aqui o sentido da palavra santo, separado exclusivamente para a obra do nosso Deus. E que coisa maravilhosa é servir o nosso Deus. Eu digo por experiência própria. Nunca estive tão feliz na minha vida do que servindo ao Senhor. Que coisa maravilhosa é. E além desse sacrifício ser vivo, santo, ele também deve ser agradável a Deus. Assim como as ofertas aromáticas, o incenso subia como cheiro suave ao Senhor, a nossa vida, a nossa maneira de viver deve ser agradável ao Senhor. E esse sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, Paulo intitula como sendo o nosso culto racional. E a palavra racional, aqui no grego é lógicos, ou seja, é algo lógico. É algo que é sensato. Deus não se agrada de pessoas que estão na sua casa, que não sabem o que estão fazendo, que não sabem os hinos que estão cantando, não entendem qual é a mensagem, não sabem o que está sendo pregado, e quando sai da porta para fora, não sabe o que o pastor falou, não sabe o que veio fazer aqui. Deus não se agrada de massa de manobra. Ele quer pessoas dentro da igreja que sejam racionais, que saibam qual é o Deus que elas estão servindo. 1 Coríntios, capítulo 6, verso 19 e 20, diz: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que habita em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por preço, e um alto preço, o sangue de Cristo. Agora, pois, glorificai a Deus o vosso corpo. O nosso corpo deve ser consagrado ao Senhor para instrumento de louvor da sua glória. Deus, ele se agrada de um culto prestado de mente e coração. Não apenas de um culto cerimonial, mas também de um culto espiritual. O nosso Deus é espírito, importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. É disso que Deus se agrada. Então, Deus quer de nós, à luz do versículo 1, consagração dos nossos corpos, consagração das nossas vidas para o louvor da sua glória. E além disso, no verso 2, nós encontramos um segundo requisito que Deus requer de nós, que é a transformação das nossas mentes. E essa transformação da mente do cristão, ela vai levá-lo a ter um posicionamento diante do mundo, que é como começa o verso 2: e não vos conformeis com este século. Quando nossas mentes são transformadas, nós não nos conformamos com este século. Eu quero contar uma breve história para vocês, para vocês entenderem o que é não se conformar com este século. Pegando um exemplo lá do passado. No período de intervalo, entre o ano 400 até o nascimento de Cristo, ascendeu um grande império. E esse foi o Império Grego, com Alexandre o Grande, tendo como seu governador. E Alexandre o Grande, ele tinha uma tática para conquistar povos. Ele não tinha interesse em guerra, mas ele fazia a conquista dos povos através da helenização, ou seja, da propagação da cultura grega. Então ele ia no povo, ele ensinava a sua cultura,
as suas crenças, os seus valores, e ganhava aquele povo para o lado dele. E com isso, o Império Grego cresceu numa proporção muito grande. Quando Alexandre o Grande morreu, jovem, aos 33 anos, seu filho e sua esposa foram assassinados. E aí o seu império foi dividido em 4 partes. E entre os seus 4 maiores generais. E um deles era chamado Seleuco. E vamos focar só nele. Ele estava na parte da Palestina, ali onde fica a Judéia, Samaria, onde estava o povo judeu. Então, Seleuco tinha um irmão chamado Antíoco IV Epifânio. E esse irmão de Seleuco, ele deu o golpe, fez um tratado com Roma, deu o golpe no seu irmão, fez com que ele fosse preso, e ele assumiu o governo ali da parte da Palestina. Então, Seleuco, com a mesma ideia de Alexandre o Grande, ele foi fazer isso com os judeus. Ele quis empurrar a cultura grega goela abaixo dos judeus. Porém, a cultura grega é uma cultura idólatra, onde eles têm um Olimpo de deuses, têm práticas imorais, sexualmente falando também. Então, os judeus, de cara, eles rejeitaram aquilo. Porém, Antíoco não respeitou e ele foi fazendo esse processo em todas as cidades judaicas. Até que ele chegou em Jerusalém e se deparou com 2 sacerdotes. Um chamado Jasão e outro Menelau. Foquem só nos 2 sacerdotes. Jasão, ele era favorável à cultura grega. Ele apoiava aquilo. Menelau não. Ele foi completamente contra, assim como o povo judeu. Ele defendeu a sua crença, o seu valor. Então, quando Jasão apoiou Antíoco, Antíoco pegou ele e colocou na posição de sumo sacerdote. E aquilo abriu portas para que Antíoco entrasse e fizesse um estrago maior ainda. E aí ele construiu um estádio de esportes em Jerusalém. Os judeus não gostaram daquilo porque, primeiramente, os esportes eram praticados com pessoas nuas, e aquilo era uma vergonha para eles. Segundo, porque envolvia adoração a deusa Olímpia. Por isso nós conhecemos aí os jogos gregos como Olimpíadas. E aí ele foi contra, e pegando o exemplo de Jasão, quando nós aceitamos aquilo que está sendo pregado lá fora, quando nós abraçamos as ideias, as crenças, os valores do mundo, nós prejudicamos o nosso corpo, nós prejudicamos a nossa igreja, nós prejudicamos a nossa casa, a nossa família, nós prejudicamos a nós mesmos, porque aquilo que está sendo pregado lá fora não tem base bíblica, não tem princípios bíblicos, não tem valores bíblicos, não agrada a Deus. Lá fora não está sendo pregado consagração de corpo, transformação de mente. Lá fora está sendo pregado liberalidade, relativismo moral. Cada pessoa acha o que é certo e ali está tudo certo. Então nós temos que cuidar com aquilo que nós deixamos entrar em nossas mentes, em nossas casas e em nossas igrejas. Então, no ano 168, Antíoco entrou no templo, estava em Jerusalém, profanou o templo. Ele transformou os altares de Deus para Zeus, para cultuar a Zeus, um deus pagão. Sacrificou uma porca no altar e deu a porca para os judeus comerem. Forçou eles a comer. Porco para os judeus é um animal impuro. Então aquilo para eles foi uma abominação. Ele profanou o templo, causando escândalo em todo o povo judeu. Então ele foi continuando com a sua ideia de propagação dessa cultura, até que ele chegou na cidade chamada Modim. E lá tinham 2 sacerdotes. Um velho sacerdote chamado Matatias. Um dos sacerdotes, ele foi e apoiou o emissário de Antíoco, que chegou lá querendo derrubar tudo e montar um altar a Zeus. E quando ele estava quase efetuando aquele sacrifício, aquela adoração a um deus pagão, Matatias, o velho sacerdote, ele não se conformou com aquilo. Ele matou o sacerdote que aceitou aquele tipo de paganismo e matou os emissários de Antíoco. Ele, juntamente com seus 5 filhos. E ali começou uma revolta, chamada a Revolta dos Macabeus, que teve como intuito purificar o povo,
tirar a idolatria do povo, tirar tudo aquilo que estava corrompendo a moralidade do povo. Então, eles foram fazendo essa purificação de cidade em cidade. Eles montaram um exército, uma tropa, e foram combatendo Antíoco, até que chegaram em Jerusalém, e no ano 164 ele reestabeleceu o templo, reestabeleceu o culto a Deus, purificou o templo, e no dia 25 de dezembro eles começaram a comemorar a festa chamada Hanukkah, que é justamente em lembrança a essa purificação do povo. Por que eu contei isso? Porque é um grande exemplo de não conformação com os valores, ideais e crenças do presente século, da geração atual. Imagine se aquele sacerdote tivesse aceitado aquilo que estava sendo feito. O povo seria idólatra, iria aderir aos deuses pagãos da Grécia. Mas foi necessário. Deus levantou um homem que fosse fiel a ele, no meio de uma geração corrompida, para que zelasse pelo seu nome, zelasse pelo louvor da sua glória. Então, conformar é justamente isso. Veja, o mundo tem uma forma. Vamos pegar o seguinte exemplo. O mundo tem uma forma. E digamos que as pessoas são uma massa de bolo. Quando você coloca a massa dentro da forma, ela vai aderir à forma. Se a forma for quadrada, a massa vai ficar quadrada. Se ela for redonda, a massa vai ficar redonda. E o problema é que essa forma do mundo, ela é relativa. Tem um relativismo moral. O que era errado ontem, hoje é certo. O que era certo ontem, hoje é errado. Então, são várias ideologias, vários ideais que estão sendo pregados aí, conduta de vida, que não condiz com a ética cristã. E há cristãos que estão aderindo à forma mundana de viver. Então, quando nós nos conformamos com o mundo, nós assumimos uma forma que não condiz com o nosso interior. E o cristão, ele não deve sequer pôr o pé dentro da forma do mundo. Pelo contrário, o cristão é chamado a se conformar cada vez mais com a imagem absoluta, com a forma absoluta de Cristo Jesus. Ali não há relativismo moral. A forma de Cristo não é flácida. Ela não é volátil. A forma de Cristo é absoluta. Ela é firmada. E Ele é o nosso exemplo de conduta cristã. Ele é o nosso exemplo. Porém, ao invés de nos conformarmos com a forma do mundo, nós devemos ser transformados pela renovação de nossas mentes. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Essa transformação é algo que acontece de dentro para fora. Quando a nossa mente é transformada, nós não nos conformamos com o mundo. Porque Cristo já tomou posse do nosso interior. É o Espírito Santo que habita em nós. Quando nós buscamos nos conformar com a imagem de Cristo através da Bíblia, da leitura da palavra, da oração, de ouvir a pregação, de estar aqui sabendo o que estamos fazendo, sabendo qual é o Deus que nós estamos cultuando. Quando nós temos a nossa mente transformada por esses fatores, nós não iremos nos conformar com essa geração. Pelo contrário, nós seremos luz no meio das trevas. Nós seremos sal em um mundo que não tem sabor. Foi para isso que Cristo nos chamou. Foi para isso que Ele nos escolheu. Foi para isso que Ele nos trouxe aqui. É para isso que existe igreja. A própria palavra igreja
tem o sentido de tirados para fora, eclésia. Porém, essa frase, tirados para fora, também mostra qual é a missão da igreja, que é tirar pessoas do mundo, não se adaptar ao mundo, não apoiar. É isso que nós estamos falando. Qual é a missão da igreja? Qual é a missão de cada cristão? Não se conformar com esse mundo. Um teólogo chamado Wiersbe, ele disse: se o mundo controla a nossa maneira de pensar, nós somos conformados. Mas, se Deus controla a nossa maneira de pensar, nós somos transformados. Irmãos, que nós busquemos mais a consagração dos nossos corpos. Busquemos mais a transformação das nossas mentes, porque este mundo é mau. E ele vai de mal a pior. Lá fora não há nada de bom. O melhor que nós temos está aqui, na palavra de Deus. O próprio Cristo. O Verbo que se fez carne. Ele é o que há de melhor nesse mundo. Então, que possamos refletir sobre isso. Nós temos sido consagrados. Nós temos, de fato, derramado as nossas vidas no altar de Deus para o louvor da glória dele. Nós temos sido renovados, transformados, temos tido as nossas mentes transformadas por Deus, por Cristo. Se não, há algo de errado. E se alguém aqui ainda não consagrou a sua vida ao Senhor, não creu em Cristo como o único e suficiente Salvador, não entregou a sua vida no seu altar, o tempo é hoje. O tempo é hoje. Hoje é o tempo oportuno. Nós não sabemos se haverá amanhã. Nós não sabemos se haverá a próxima hora. Deus nos manda fazer hoje. Acaso, se alguém morrer sem Cristo, o inferno e a condenação será eterna. Porém, se consagrar a sua vida no altar do Senhor, a vida será eterna. Que Deus abençoe os irmãos. E vamos orar para encerrar. Pai do céu, nós te louvamos, nós te bendizemos pela tua palavra. Obrigado porque essa enche os nossos corações, também confronta, ó Deus, os nossos corações, para que sejamos conformados com a imagem do teu Filho. Pai, nós rogamos por essa noite, que o Senhor nos leve em paz aos nossos lares, que de fato sejamos transformados por Ti, que de fato nós consagremos mais e mais a nossa vida ao Senhor. Nos apresentemos de uma vez por todas, ó Deus, no seu altar, para que nós experimentemos qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Ó Deus, muito obrigado por tudo. É no nome de Jesus que eu oro agradecido. Amém.